Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula desse semestre. Foi muito bom estar com vocês. Pena mesmo que a gente não pôde trabalhar presencialmente, porque eu não pude conhecer de vocês de perto. Quem sabe, né, futuramente a gente possa se reencontrar, mas foi muito bom estar com vocês, tá? Então, essa semana vocês viram conceitos gerais de função do professor Marcos, agora a gente vai ver sobre logaritmos, tá? Como resolvemos uma equação exponencial? Então, a gente tem 2 elevado a x é igual a 64. Vocês aprenderam lá do professor Marcos o quê? Ou quem já aprendeu lá na educação básica. Eu preciso fazer as bases ficarem iguais, porque as bases iguais, expoentes são iguais. A gente resolve a equação. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente fatora 64, que é a mesma coisa que 2 elevado a 6. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 64. Então, 64 eu posso escrever como 2 elevado a 6. Agora eu tenho bases iguais, expoentes são iguais. Então, x é igual a 6. Agora, quando temos uma equação deste tipo, eu não consigo fazer esse 3 virar uma base 2 para falar bases iguais, expoentes são iguais. É onde que entram os logaritmos, tá? Mas eu sei que 2 elevado a 1 é igual a 2. E 2 ao quadrado é igual a 4. Então, esse valor de x vai estar entre 1 e o entre 2, né? Porque 2 elevado a 1 dá 2 e 2 elevado a 2 dá 4. Então, 3 está entre 2 e 4. Então, o valor de x vai estar entre esses dois números. Então, a gente vai ter um número decimal aí, né? Como resolver? Então, a fim de que possamos resolver esses e outros problemas, vamos iniciar neste capítulo o estudo dos logaritmos. São os logaritmos que nos permitem resolver esse tipo de equação, tá? Definição. Sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de B. Desculpa, com A diferente de 1. Chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x de forma que A elevado a x é igual a B. Professora, o que é isso? Vamos escrever, fica mais fácil da gente entender, tá? Então, eu falo que eu tenho o logaritmo de B na base A. Vai ser um valor, vai ser um número, tá? Então, esse logaritmo, quando a gente calcula logaritmo de B na base A, é um valor X, um número, certo? Para condição de existência para que exista um logaritmo, o A e o B tem que ser números positivos. Essa é a condição de existência do logaritmo. Então, tanto a base quando o número do logaritmo, o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Além disso, o A tem que ser diferente de 1, tá? Então, se eu tenho A maior que zero, B maior que zero, e além disso, A diferente de 1, então eu posso escrever log de B na base A é igual a um valor X. Mas o que isso está dizendo? Como é que eu calculo isso, tá? O que é isso? É a mesma coisa que dizer A elevado a X é igual a B. É isso que ele está falando. Quando ele fala assim, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x, de forma que A elevado a x é igual a B. Essa que é a definição de logaritmo. Eu quero saber o valor do logaritmo? Eu consigo. Eu faço A elevado a x, que é igual a B. Tá? Então, log de A log de B na base A é igual a x. Dizemos que o A é a base do logaritmo, o B é o logaritmando e o x é o valor do logaritmo. Tá? Exemplo. Eu falo que o log de 8 na base 2 é igual a 3. É isso mesmo, tá certo? É, porque, ó, se eu faço definição, olha só a definição de logaritmo. 2 elevado a 3 é igual a 8. Por isso que logaritmo de 8 na base 2 vale 3, tá? Log de 5 na base 5 é igual a 1? Sim. Por quê? 5 elevado a 1
é igual a 5, usando a definição, tá certo? Log de meio na base 3 é igual a menos 2, tá certo isso? Sim, porque 3 elevado a menos 2 vai dar meio. Olha lá, ó. 3 elevado a menos 2 é igual. Expoente negativo, o que a gente faz? Inverte a base. Não era 3? Não é a mesma coisa que 3 sobre 1? Eu vou inverter a base para o expoente ficar positivo. Então, 1/3 ao quadrado, que é igual a 1/9. Log de 1 na base 4. 4 elevado a 0 é igual a 1, certo? Log de 1000 na base 10. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Tudo bem? Tudo pela definição, a gente calcula o valor do logaritmo. Vamos verificar se realmente isso é verdade? Professora, e quanto que é log de 8 na base 2? A gente já sabe que é 3, mas professora, como que eu calculo isso? A gente sempre usa a definição, tá? O que a definição fala? Se o logaritmando e a base são maiores que o zero e a base diferente de 1, a gente tem um logaritmo, tá? Então, log de 8 na base 2. Como é que eu resolvo isso, professora? Usando a definição. 2 elevado a x é igual a 8. Tem? Uma equação exponencial. Como é que a gente resolve isso? Eu preciso fazer as bases ficarem iguais, certo? Fatório 8, 8 fatorado a 2 ao cubo. Bases iguais, expoentes são iguais. Igual a 3. Então, log de 8 na base 2 é igual a 3, certo? Log de 5 na base 5 é quanto? Então, vamos lá, usando a definição. 5 elevado a x, que é igual a 5. 5 elevado a x é igual a 5. Opa, não tem nada aqui em cima. Tem sim, tem quem, gente? O 1. Isso mesmo. Então, x vale 1. Então, log de 5 na base 5 é igual a 1. Log de meio na base 3. Quanto que é? Usando a definição. 3 elevado a x, que é igual a meio. Então, eu preciso fazer as bases ficarem iguais, né? Então, o 9 é a mesma coisa que 1 ao cubo. Que 3 ao quadrado. Desculpa, que 3 ao quadrado. Gente, aqui do lado eu tenho 3, aqui eu tenho 1/3. O que eu faço? Inverto a base. Porque eu inverti a base, eu troco o sinal do meu expoente, tá certo? Então, seria 2 positivo, vai ficar negativo, porque eu inverti a base. Então, bases iguais, expoentes são iguais, tá? Então, log de 1 nono na base 3 é igual a menos 2. Eu vou deixar para vocês verificarem esses dois, tá? O E e o F, tudo bem? Vamos verificar se log de 0,6, ou seja, de 6 décimos na base 5/3 realmente é igual a menos 1? Vamos fazer essa conta? Então, vamos lá. Então, eu faço usando a definição. 5/3 elevado a x igual a 0,6. Nossa, professora, vai dar para fazer isso? Dá, gente. Olha só. Então, eu tenho uma equação exponencial, certo? Eu preciso fazer as bases ficarem iguais. Então, o que eu faço? Eu posso escrever 6 décimos, 0,6, na forma de fração, como 6 décimos, certo? Turma, olha só, eu posso simplificar essa fração, transformá-la em irredutível, né? Dá para simplificar por 2, porque 6 e 10 está na tabuada do 2. Então, simplificando, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Tudo bem? Olha, as bases estão iguais? Não. Aqui eu tenho 5/3 e aqui eu tenho 3/5. Então, o que eu faço? Eu vou inverter a base. Porque eu inverti a base, o que acontece com o sinal do expoente? Eu troco o sinal dele, ele vai ficar negativo. Tudo bem? Então, bases iguais, expoentes são iguais. Ok? Nossa, e agora? Como é que a gente calcula um trem desse? Eu quero saber quanto vale log de 3 raiz de 27 na base 9. Então, vamos lá, usando a definição. 9 elevado a x, que é igual a 3 raiz de 27. Tudo bem? Gente, eu preciso fazer as bases ficarem iguais. E aí? Como que eu posso escrever esse 9 aqui? 3 ao quadrado, certo? E como que eu posso escrever esse 27 aqui? 3 ao cubo? Então, aquele número que não é primo, você já fatora, tá? Eu vou usar a fatoração dele. Então, a gente tem isso, ó, 3 ao quadrado
para 9 e 3 ao cubo para 27. Chegou no que eu queria? A base está igual? Ainda não. Turma, olha só. O que a gente aprende na propriedade das potências? Uma potência elevada a outra potência conserva a base e multiplica os expoentes. Isso mesmo. Então, vai ficar 3 elevado a 2x. Tudo bem? Agora aqui. Vocês aprenderam lá com o professor Marcos. Eu tenho uma raiz. Na verdade, quando eu tenho uma raiz, quer dizer que aquele número, ele tem um expoente fracionário. O expoente é uma fração. Como é que eu monto essa fração? Turma, eu costumo explicar sempre para meus alunos lá da educação básica, tá? Então, quando é raiz, a gente entende que tem um 2 aqui fora, que é uma raiz quadrada, não é isso? Então, o que eu falo para os meus alunos lá da educação básica? Quem está fora vem para dentro e quem está dentro vai para fora, né? Então, fica 3 meios. Eu não sei como que o Marcos explicou para vocês, tá? Mas eu costumo falar isso para os meus alunos. Quem tá na chuva, vem debaixo do guarda-chuva. Quem tá... Não é assim. Como é que eu ensinava mesmo? Peraí. Quem tá no sol, vem pra sombra. Que chuva, o quê? Quem tá no sol, vem pra sombra. E quem tá na sombra, vai pro sol, vai ficar pra cima. Não vai ter proteção, tá? Então, eu tenho ali 3 elevado a 3 meios. Então, olha, eu vou usar de novo a propriedade das potências. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar... aqui em cima eu tenho 1, né? 3 elevado a 1, vou somar os expoentes. Então, resolvendo essa minha fração aqui, vai ficar 5 meios, né? 2 vezes 1, 2 mais 3, 5 meios, tá? A gente pode fazer isso quando a gente tem uma fração inteira aqui, não é? Tá? Então, professora, eu não consigo. Então, acho o MMC vai dar a mesma coisa, tudo bem? Agora sim eu tenho bases iguais, expoentes são iguais. Então, eu tenho ali 2x igual a 5 meios. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cruz, ou eu posso passar o 2 dividindo, aí fica a gosto do freguês, tá? Eu prefiro multiplicar em cruz. Então, 2x vezes 2, 4x igual a 5. Então, x igual a 5 quartos. Tudo bem? Isso você tem que fazer bastante. Prática. É bom exercício assim, porque a gente está também trabalhando as propriedades das potências, né? A gente trabalhou aqui o expoente fracionário, né? Quando a gente tem raiz, tá? Agora a gente vai para algumas consequências da definição. Então, log de 1 em qualquer base sempre vai ser zero. Eu tenho log de 1 em qualquer base vai ser zero. Para qualquer um? Sim. Então, como que a gente prova isso? Então, log de 1 na base A. Então, vou usar a definição. A elevado a x, que é igual a 1. Tudo bem? Todo número elevado a zero é quanto? É 1. Então, o que eu preciso? Que as bases fiquem iguais, não é? Então, eu posso escrever esse 1 como A elevado a zero? Eu tenho bases iguais, expoentes são iguais. X igual a zero. Então, log de 1 em qualquer base sempre vai ser zero, tá? Próximo. Log de A na base A. Log de número na sua própria base sempre vai ser 1. Será? Então, vamos lá. Definição. A elevado a x, que é igual a... Gente, na lousa, eu sempre escreva sempre os alunos, tá? Faça a flechinha. A elevado a x, que é igual a... Fica mais fácil deles lembrarem, tá? Aí, A é a mesma coisa que A elevado a 1. Bases iguais, expoentes são iguais. Outra consequência da definição. Log de A elevado a B na base A. Tá? Aí é o log de A elevada a beta, que B elevada a beta na base A é o próprio beta, tá? Então, vamos ver quanto dá isso? Será que dá o próprio beta? Então, vamos lá. A elevado a x, que é igual a elevado a beta. Bases iguais, expoentes são iguais. Então, o que eu falo para os meus alunos? Ó, quando eu tenho isso aqui tudo igual, ó, beta, tá certo?
Aí agora eu deixei alguns exercícios para vocês estudarem, já deixei a resposta. Gente, façam bastante exercício, façam mesmo. Matemática não tem jeito, quanto mais exercício você faz, melhor você fica, tá bom? Eu deixei aí bastante mesmo para vocês irem praticando, tá certo? Beijo no coração de vocês.